Aleluia. Quantos estão com fome aqui pela palavra de Deus? Hoje nós vamos avançar um pouco mais naquilo que nós já estamos ministrando aí mais ou menos 2, 3 domingos, acerca da volta do Senhor. Você precisa entender que esse assunto, ele é base, é fundamental para a sua vida cristã. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque você se prepara para tantas coisas. Por exemplo, você se prepara para ingressar numa faculdade, você se prepara para se cursar numa profissão, se habilitar para determinada profissão, e você não tem garantias de que aquilo realmente vai acontecer na sua vida, mas mesmo assim você se prepara para aquilo. Mas há uma garantia que algo vai acontecer na sua vida. O Senhor Jesus virá e vai estabelecer o governo dele aqui nessa terra. Há uma garantia para a sua vida, você vai viver eternamente com o Senhor. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela te ensina, ela te prepara para essa nova realidade. Portanto, é fundamental na vida de todo crente conhecer acerca do tempo vindouro, do tempo que virá. Pastor, mas é um assunto muito difícil. Não vou te enganar, realmente é difícil. De toda a Bíblia, esse assunto, escatologia, que é estudo do fim dos tempos, é o mais difícil. Eu tenho aprendido muito com o pastor Aloysio, mas tem coisas que ainda eu fico em dúvidas. Mas eu só compartilho para os irmãos aquilo que eu já tenho certeza. Então viva naquilo que você já tem certeza. Principalmente os irmãos são aqui da videira, isso é um ensino chave no nosso ministério. Não é verdade? Que nos diferencia de muitos outros ministérios. Porque Deus nos tem dado a graça, isso é graça, é presente de Deus, poder ler um livro de Apocalipse, como o pastor Luiz está estudando aí todos os dias com os irmãos, poder fazer uma leitura escatológica e compreender acerca dos tempos vindouros. Quantos creem que isso é bênção? Isso é bênção. E hoje nós vamos falar sobre o verdadeiro governo mundial. Nos últimos 2 domingos nós falamos de um plano do diabo, Satanás, que governa esse mundo exterior, e há uma profecia bíblica que um governo mundial vai ser estabelecido aqui pelo anticristo. A Bíblia diz que a princípio ele vai governar diretamente sobre 10 nações, mas depois vai acontecer algo, 3 nações vão se dispersar e ele vai governar sobre 7. Mas a Bíblia diz que ele vai exercer autoridade sobre toda a terra, autoridade sobre cada língua, povo, tribo e nação. É como a ONU faz hoje. A ONU, apesar de não governar diretamente sobre todos os países, a ONU exerce influência sobre todo esse planeta. Então, hoje em dia, por exemplo, em qualquer cidade aqui do Brasil, seja do interior, eles sabem o que a OMS está dizendo. E se você, porventura, se coloca contra alguma orientação da OMS, você é taxado como ignorante, como alguém que não sabe das coisas. Então, a ONU já está exercendo um tipo de influência, mas nem se compara à influência que o anticristo vai exercer aqui na terra. Mas esse não é o verdadeiro governo mundial. Pastor, por que o senhor diz isso? Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o anticristo for levantado, lá na profecia de Daniel, a última semana de Daniel a ser cumprida, ele vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos, mas na metade da semana, 3 anos e meio, ele vai profanar o templo de Deus, vai colocar lá uma imagem para profanar o templo, e aí então vai começar o período que nós conhecemos como Grande Tribulação. 1260 dias, 3 anos e meio. No final da grande tribulação, a Bíblia diz então que os céus se abrirão e vai descer o Senhor Jesus montado num cavalo branco e nós viremos com ele. Amém, irmãos? Hoje de manhã eu estava comentando com os irmãos, estava fazendo uma caminhada com a Sabrina
E o céu estava, os irmãos viram como é que o céu estava bonito hoje? E aí eu olhei para o céu e falei assim com a Sabrina, amor, como é que vai ser isso, hein? Essas nuvens se abrirem, né? O Senhor Jesus descendo lá de cima. E eu falei, na hora caiu a minha ficha, né? Essa não vai ser a minha visão, porque eu vou até olhando de lá para baixo. Amém? E você também. Mas vai ser algo esplendoroso, maravilhoso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai descer, vai colocar a planta dos seus pés ali no Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. O monte vai se fender ao meio e ele vai adentrar a cidade. Vai passar pela porta dourada da cidade. Porta esta que hoje está fechada, selada. E os muçulmanos, sabendo da profecia bíblica, né? O cemitério você não planta, né? Eu ia falar, plantaram um cemitério. Mas tem um cemitério, construíram um cemitério na frente da porta dourada. Mas eles não sabem que o Senhor Jesus é o autor da vida. Não sabemos como vai acontecer, mas a Bíblia diz também que por ocasião da sua vinda, os que morreram em Cristo ressuscitarão todos, de todas as épocas. Então um cemitério na frente de uma porta dourada fechada, não impede o Senhor Jesus. Então ele vai entrar por essa porta dourada, vai entrar em Jerusalém e vai tomar posse da terra. Mas a Bíblia diz que isso é um paradoxo da palavra de Deus. Jesus é chamado de príncipe da paz, mas ele vai vir no meio de uma guerra. Porque o anticristo e o falso profeta vão arregimentar soldados. A Bíblia diz que serão 200 milhões de pessoas que vão se localizar no vale de Jezreel, lá em Israel, para a famosa batalha do Armagedon. E o Senhor Jesus então vai sair de Jerusalém, vai se deslocar até o vale de Jezreel e com o sopro da sua boca, ele vai destruir, aniquilar esses 200 milhões de soldados. A Bíblia diz que vai ser tanto sangue, que o sangue vai fazer ali uma lagoa de sangue que vai chegar até a crina dos cavalos. Mas um irmão me perguntou essa semana, pastor, a gente fala batalha do Armagedon, dá uma impressão de que vai haver uma guerra, né? Porque quando você fala guerra, você acha que vai dar porrada para lá, dar porrada para cá, tiro para lá, tiro para cá. Mas não. Até nisso a palavra de Deus é graciosa para com os homens. Que batalha, que negócio é esse de guerra? O Senhor Jesus vai chegar no vale de Armagedon e vai liberar uma palavra, né? Talvez seja morram, e morrem todos. E a Bíblia diz que ele vai pegar o falso profeta e o anticristo e vai lançá-los no lago de fogo e enxofre. Mas Satanás será preso por 1000 anos. Mas o Senhor Jesus, ele vem governar essa terra, mas a Bíblia diz que ele vai reger as nações com cetro de ferro. Cetro de ferro é um instrumento que os reis se utilizam. Então, por exemplo, a rainha Elizabeth, ela tem um cetro, o cetro da rainha. Ele é um bastão de ouro maciço, e na ponta desse bastão tem o maior diamante que já foi encontrado aqui nesse planeta. É algo poderoso. O cetro de ferro, ele representa a autoridade da realeza, o poder da realeza. E o Senhor Jesus vai vir para governar todas as nações da terra. Mas não será um governo democrático, não será um governo onde as pessoas vão emitir opiniões, não. Será um governo que vai fazer aquilo que o Senhor Jesus mandar. Amém, meus irmãos? E nós vamos reinar com Ele, vamos exercer governo com Ele. Mas pastor, por que Ele vem tomar posse dessa terra? Porque essa terra é dele, essa terra é 3 vezes dele, triplicamente. Vocês entenderam? Dele. Primeiro, porque Ele criou. A Bíblia diz lá em João 1 que Ele era o verbo, a palavra. E Ele estava com Deus desde o princípio. E essa terra foi criada pelo poder da palavra de Deus. Portanto, Ele é dono porque Ele criou. Mas Ele é dono também porque Ele recebeu essa terra por herança.
A Bíblia diz que Deus deu essas nações por herança ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa terra foi usurpada por causa do pecado do homem. O diabo, que é o ladrão, roubou. E esse mundo então agora ele jaz no maligno. Ele está sendo governado pelo maligno. Mas o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele comprou essa terra de volta para Deus. Então essa terra é 3 vezes dele. Porque Ele criou, porque Ele recebeu por herança do Pai e porque Ele comprou de volta para Deus. E Ele vem então agora tomar posse daquilo que é dele, por direito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, vamos ler o texto então que fala sobre isso. Está lá em Apocalipse. Antes de nós entrarmos no texto, eu coloquei uma observação aqui. Apocalipse 20. Nesse tempo que nós estamos vivendo, não somente nesse, mas em toda a sua vida cristã, é vital que você se alimente da palavra de Deus. É vital. A palavra de Deus é alimento na vida do crente. Às vezes alguns irmãos falam, pastor, esse mundo está tão conturbado, essa questão do isolamento social, eu tenho me sentido tão fraco. É porque você não está comendo, você precisa se alimentar. Se alimentar. Quando eu era criança, tinha uma música que eu aprendi na escola bíblica dominical, e a música dizia assim, leia, deixa eu pegar um tom de voz aqui, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quantos lembram dessa música? Amém, tem muitos crentes aí, antigos, mas aí continuava, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. É um princípio da palavra de Deus. Você quer crescer, você tem que comer, tem que se alimentar. O pastor Luiz estava falando de uma irmã, na época da conversão dele, não importava o que acontecia, a irmã, é porque não lê a Bíblia. Eu estou com problema no meu casamento, é porque não lê a Bíblia. Eu estou me sentindo tão fraco, é porque não lê a Bíblia. Eu estou com problema na minha vida, lá no meu trabalho, é porque não lê a Bíblia. É preciso que você leia a palavra de Deus. Leia. Pastor, mas eu não entendo. Não se relacione com a palavra de Deus a princípio para entendê-la. Se relacione com a palavra de Deus como alimento para a sua vida. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu fiz uma live aí, eu fui convidado por um pastor nosso lá de Belo Horizonte a falar sobre saúde. Eu falei, meu Deus, sobre emagrecimento. E aí eu falei com ele, os gordinhos, a gente se relaciona com a comida. Não é verdade? Não levante sua mão. É um relacionamento com a comida. Você não come para pensar de que é feita essa comida. Quantas proteínas está aqui? Quanta glicose? Não, você não faz isso não. É um relacionamento, um desfrute. Da mesma maneira com a palavra de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Se relacione com a palavra de Deus. E faça isso de manhã. Porque na hora que você for lá para o seu dia, na hora que surgir as dificuldades do dia, porque acredite em mim, elas vão surgir durante o seu dia. Alguns que a Bíblia chama até de dia mau, você já está alimentado para vencer aquela batalha. Amém, irmãos? Então vamos lá nos alimentar da palavra de Deus. Apocalipse 20. A partir do versículo 1. Olha o que diz. Então, é isso mesmo. Então vi descer dos céus um anjo. Esse anjo aqui aponta para o Senhor Jesus. Porque lá em Apocalipse 1, diz que o Senhor Jesus pegou as chaves da morte e do inferno. Então esse anjo é o próprio Senhor Jesus. Que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Abismo aqui, irmãos, não é inferno, ok? Não é inferno. Abismo é um lugar onde demônios estão aprisionados. Você tem demônios, anjos caídos, que estão soltos, e você tem demônios, a Bíblia diz, que estão presos nesse abismo.
Porventura eles vão ser soltos lá no ressoar, né, da sexta trombeta, da quinta e da sexta. Mas Satanás vai ser lançado nesse abismo. E o anjo do Senhor está trazendo uma corrente. Para que essa corrente? Para trancar Satanás, prender Satanás. Ele segurou o dragão, a antiga serpente. Grave isso aqui que você vai precisar disso aqui mais à frente. O diabo, ele é chamado lá em Gênesis de serpente. Mas em Apocalipse o diabo é chamado de dragão. Então olha só, o tanto que ele cresceu. Essa serpente foi se alimentando durante os anos, foi crescendo durante os anos e se tornou um dragão, lá em Apocalipse. Que é o diabo, Satanás. E o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem o que, meus irmãos? 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo, meus irmãos? 1000 anos. Isso é chamado de milênio. Você tem um grupo de evangélicos que são chamados de amilenistas, né? O prefixo a, ele quer dizer não, é uma negação. Eles não creem no milênio, eles creem que o milênio já está acontecendo, mas nós não. Nós somos simples com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus virá, vai estabelecer governo aqui nessa terra, e esse governo vai durar 1000 anos, é assim que nós cremos. E nesses 1000 anos que o Senhor Jesus vai estar exercendo o governo aqui sobre as nações, Satanás vai estar preso, porque é somente o Senhor Jesus quem vai governar. Mas nós vamos ter aqui, durante o milênio, 3 tipos de pessoas. Quantos tipos? 3. Primeiro tipo de pessoas serão os judeus. Vai existir judeu aqui durante o milênio. A Bíblia diz que no período da grande tribulação, o Senhor Jesus vai vir e vai selar 144 mil judeus. Eu creio também que é literal. Ou seja, no milênio, pelo menos no início, você vai ter aqui 144 mil judeus. E esses judeus, eles serão os sacerdotes do milênio. A Bíblia diz, está relatado lá em Zacarias 8, 23, que todas as nações irão procurar os judeus para serem ensinados por ele acerca das leis de Deus, dos decretos de Deus. Olha o que a profecia bíblica diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia, que é o milênio, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim, na orla da veste, né, na barra da roupa de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, durante o milênio, lá em Apocalipse 7, que fala que o Senhor selou esses 144 mil judeus, durante o milênio vai ter judeu aqui na terra. E esses judeus serão os sacerdotes. Eles terão a função de ministrar às nações acerca de Deus. Mas há um segundo grupo de pessoas que vai existir aqui na terra, que é a igreja. A igreja. A igreja, ela vai existir aqui para exercer governo. Pastor, todos vão governar? Não. Somente os crentes vencedores receberão como recompensa uma posição de honra. Então, por exemplo, o Senhor Jesus vai governar lá em Jerusalém. Jerusalém vai ser o centro dessa terra. Hoje, não sei se nós podemos falar que existe alguma cidade que é o centro da humanidade hoje, né? Talvez Nova York, Londres, não sei. Mas naquele tempo, Jerusalém vai ser o centro da humanidade. É de lá que vai sair a fonte de poder, os decretos,
as leis. E a Bíblia diz que os crentes vencedores irão reinar com o Senhor Jesus. Então você vai ter crente que vai governar sobre um país, você vai ter crente que vai governar sobre cidades, sobre estados, províncias, como acontece hoje aqui. Amém? Pastor, e os outros crentes? Eles serão governados pelos crentes vencedores? Não, não serão. Os crentes vencedores, eles receberão como recompensa essa posição de honra, de poder governar as nações. Amém? Isso é recompensa. Mas todo crente recebe herança. O que eu chamo de herança? Porque isso é uma dúvida que as pessoas têm também. Só o crente vencedor vai receber o corpo glorificado? Não, todos os crentes. Quando você creu no Senhor Jesus com o seu coração, confessou com a sua boca, você recebeu como herança um pacote. Você foi perdoado, justificado, redimido. Você também recebeu, ressurreição. Se porventura você passar pela morte, você vai ser ressurreto. Você recebeu também como herança, por causa da sua salvação, glorificação. Você vai receber um novo corpo, um corpo semelhante ao que Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Então, por exemplo, é um corpo que parece com o corpo humano? Sim, por quê? Maria Madalena estava lá por ocasião da ressurreição do Senhor Jesus, lá no sepulcro, onde Jesus tinha sido enterrado, sepultado, e ela não encontrou o corpo de Jesus. E quando ela olhou para trás, se deparou com alguém. Ela achou que era o jardineiro, porque ela não tinha reconhecido o Jesus ressurreto. Então é um corpo que parece com homem, mas é um corpo também que não é limitado por estrutura física, porque a Bíblia diz que os discípulos estavam trancados dentro de casa, porque estavam com medo, e o Senhor Jesus se pôs no meio deles, ou seja, ele atravessou parede. É um corpo também que não é limitado ao tempo e ao espaço, porque Jesus saía de um lugar e aparecia em outro. Então é algo maravilhoso. Isso é o seu corpo glorificado. Mas é um corpo também que come. Aleluia! Porque o Jesus ressurreto preparou um café da manhã para os discípulos. Peixe e pão. Carboidrato e proteína. Não é maravilhoso isso? Essa é a sua realidade. Amém? E o terceiro grupo, que são as nações. Você vai existir nações aqui durante o milênio. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus vier em glória, Ele vai fazer o chamado tribunal, julgamento das nações, está relatado lá em Mateus 25. E Ele vai julgar as nações de acordo como elas trataram os pequeninos irmãos do Senhor durante a grande tribulação. Então, como elas trataram os judeus, como elas trataram os crentes que ficaram aqui durante a grande tribulação. E Ele vai separar ovelhas de bodes, cabritos. E Ele vai dar como recompensa para essas nações participarem do milênio, serem governadas pelo Rei Jesus e pelos crentes vencedores. Vai ser uma ótima recompensa. Vai existir muita gente aqui na terra, menos do que existe hoje. Então, por exemplo, se a grande tribulação acontecesse hoje, a Bíblia diz que, pelo menos, quando a sexta trombeta ressoar, 1/3 da terra vai ser exterminado, de homens. Então, hoje nós somos aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas. Então, mais ou menos 2 bilhões de pessoas vão morrer. Eu sei que essa pandemia é uma pandemia que assola muitas pessoas, mas nem se compara com o período da grande tribulação. Imagina a nossa cidade, nós somos aí 240 mil habitantes. 80 mil habitantes morrerem. Vai acontecer isso. Também, na grande tribulação, as pessoas vão ser marcadas com a marca da besta, do anticristo, Quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Mas quem aceitar a marca, ele já está condenado. Ele não vai poder entrar no milênio. Então por aí também vai diminuir bastante
o número de pessoas dessas nações que vão estar presentes no milênio. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então nós vamos ter quantos grupos, irmãos? 3. Os judeus, a igreja e as nações. Amém? Então vamos ver como é que vai ser esse milênio. Isaías 2, versículo 2, diz assim: nos últimos dias, esses últimos dias aqui é um milênio, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos, os povos que existirem aqui, as nações. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião, Sião é Jerusalém. Lembra que eu te falei que Jerusalém vai ser o centro desse mundo aqui, no período do milênio? De Sião sairá a lei. A lei é o quê? Decretos, lei, mandamentos. Então hoje as pessoas esperam, nós estamos vivendo um tempo que os decretos estão constantemente sendo mudados, e a gente fica naquela expectativa: qual decreto vai sair essa semana? Qual decreto vai ser estabelecido? Então naquele dia vai ter um decreto mundial, e as pessoas vão estar olhando para Sião, para Jerusalém, o que Jesus está mandando, o que Ele está decretando, o que Ele está estabelecendo, como nós iremos comportar. Nós que eu estou falando são as nações. E a palavra do Senhor de Jerusalém, versículo 4: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que tremendo. Primeira característica do milênio é um reinado de justiça e de paz. Guerra durante o milênio vai ser coisa de museu, peça de museu. Não vai ter guerra aqui por 1000 anos. E outra coisa, o texto diz que a espada vai ser transformada em relhas de arados. Aqui é uma expressão bíblica que dá para ser utilizada em todas as gerações. Espada representa arma de guerra, de combate. Hoje é tanque de guerra, aviões de guerra. E vai ser convertido em relhas de arado, aquele instrumento que você usa para revolver a terra, preparar a terra para a semeadura. A Bíblia diz que no milênio, todas essas coisas que você vê aí de guerra, vai ser transformada em instrumentos para a agricultura. Então você vê aí, por exemplo, um tanque de guerra sendo transformado num, não sei como é que diz, um trator para arar a terra, de tão poderoso que vai ser esses dias. Amém, meus irmãos? Mas vai acontecer também outra coisa: nessa terra não vai existir nenhum lugar árido, nenhum lugar desértico, nenhum lugar em que o homem não possa habitar. Olha o que diz em Isaías 35, versículo 6. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Versículo 7. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva e com canas e juncos. Até a natureza vai ser transformada no milênio. Não vai existir nenhum território inabitável aqui nessa terra. Porque hoje o que você vê aí de terras desertas, terras que não tem como morar, viver, vai se transformar tudo em mananciais de água. Qualquer lugar desse planeta vai ser habitável. Amém? Mas também diz que vai acontecer uma transformação na natureza.
Pastor, por que isso? Você vive e você se relaciona num mundo amaldiçoado. Eu sei que você não pensa muito nisso, isso é até bom, mas essa terra está amaldiçoada. A Bíblia diz lá em Gênesis 3, que quando o homem pecou, Deus decretou algo sobre a terra, sobre o homem e sobre o diabo. Deus veio tratar com os três. Com o homem, Deus falou: eu não vou te amaldiçoar. Deus não amaldiçoou o homem, mas Deus falou: eu vou amaldiçoar a terra. Maldita é a terra por tua causa. Então você agora vai ter que lidar com uma terra amaldiçoada. Pastor, o que significa isso? Por nós estarmos vivendo numa terra amaldiçoada, essa terra se opõe a nós. Vírus. O vírus já é ruim. Agora surge um vírus que é mutante, mutagênico. Ficou mais ruim ainda. Bactérias. Deus criou bactérias para o seu benefício. Você tem milhares de bactérias na sua estrutura física que contribuem para a sua saúde. Mas por causa do pecado, surgiram bactérias que podem te matar através de uma infecção pulmonar ou qualquer que seja, uma septicemia, por exemplo. Entende o que eu estou dizendo? Todas essas coisas que existem, que contribuem para o seu mal, vão deixar de existir. Vão deixar de existir. Pastor, então quer dizer que vai existir bactéria ainda no milênio? Vai, mas só bactéria boa. Então, por exemplo, você tem bactérias, né, que são utilizadas no laticínio, para fermentação, para produção de queijo, produção de vinho, são benéficas, vão continuar existindo. A própria estrutura da natureza vai ser alterada. Por que vai ser alterada? Porque, como eu disse para você, Deus amaldiçoou essa terra. Mas quando o Senhor Jesus colocar os pés aqui nessa terra, toda a maldição vai ser removida. E Deus decretou também algo sobre o diabo. Daqui a pouco eu vou detalhar para os irmãos. Deus falou com a serpente: você agora vai rastejar e vai ter que comer pó. Isso é simbólico. Por quê? Cobra não come terra, minhoca come, cobra não. Então essa serpente aqui aponta para o diabo. Quando Deus fala: Satanás, você vai comer pó, está apontando para o diabo. O diabo agora, que maldição é essa que foi lançada sobre o diabo? Antes o diabo era só um anjo caído, mas agora ele se tornou um anjo caído que depende de pó para sobreviver. Depois eu vou detalhar para os irmãos. E olha outras coisas que vai acontecer com a natureza no milênio. Lá em Isaías 11, versículo 6, diz assim: o lobo habitará com o cordeiro. Isaías 11, 6. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Pequenino aqui é criança. Imagina uma criança guiando um leão, né? Se você tem desejo ou sonho de ter um animal doméstico como o leão, naquele dia você vai poder ter, não vai ter perigo nenhum. Versículo 7, a vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. Pensa bem, uma ursa pastando com uma vaca. E outra coisa, um ursinho brincando com um bezerrinho, sem correr o risco do ursinho brincar ali de comer, né? Vou brincar de pique-pega, e aí a ursa pega a vaca e te peguei, engole. Não vai ter esse risco, não vai ter esse risco. O leão comerá palha como um boi. Leão é animal carnívoro, mas a Bíblia diz que no milênio ele vai comer palha. E vai estar feliz, porque lá em Romanos 8 diz que a criação geme, anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Versículo 8, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, né, da cobra, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco, né? Basilisco é uma serpente.
Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha que tremendo isso, irmãos, no milênio. A natureza vai ser transformada, não vai ter deserto. A natureza dos animais vai ser transformada, não serão mais nocivos, nem ao homem, nem a outros animais. E outra coisa, o conhecimento do Senhor. Hoje o conhecimento do Senhor, ele é restrito a mim e a você. Nós, filhos de Deus, é que ansiamos por conhecer o Senhor. Nós, filhos de Deus, é que temos o privilégio de termos revelação das coisas de Deus. Mas no milênio, todos conhecerão o Senhor. Aquelas nações, elas não são convertidas, não são redimidas, elas vão ter a oportunidade de conhecer acerca do Senhor. Amém? Mas eu disse para você que Satanás vai estar preso. Satanás vai estar preso. Eu sei também que você não fica pensando muito sobre o diabo, e faz bem, mas o diabo existe. E ele está solto, agindo aqui nessa terra. Alguns crentes também, principalmente crentes tradicionais, reformista, eles acreditam que o diabo está preso. Mas qualquer um que olhar para esse mundo sabe que o diabo está solto e está agindo. Homens influenciados por demônios cometem atrocidades aqui nessa terra. Homens estupram bebês, homens matam uns aos outros, homens cometem horrores com crianças. Pastor, é porque tem influência de demônio? Eles também têm escolha, eles vão prestar contas diante de Deus. O diabo está influenciando, mas o homem quem decide fazer o que o diabo quer ou não. Todo homem tem uma escolha a ser feita. Então Satanás está agindo aqui nesse mundo, mas no milênio ele vai estar preso. Lembra que eu contei para você, que a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a serpente, maldita és, e você agora vai ter que comer pó. Esse pó que a serpente vai ter que comer é a matéria-prima da criação de quem? Do homem. O homem foi feito do pó da terra. Mas qual parte específica do homem foi feita do pó da terra? A sua carne. Portanto, o diabo agora precisa do homem para sobreviver. Porque o alimento do diabo é a carne do homem. Eu vou usar uma expressão aqui, ela não é bíblica, talvez você ainda não tinha pensado por esse lado, mas comida, você come por quê? Alguns comem, alguns também comem, aliás, por causa do prazer que a comida dá. Mas você come para energizar. Você come para receber energia. Você precisa de energia para viver. Da mesma maneira o diabo. A antiga serpente foi se alimentando de pó, de pó, de pó durante milhares de anos, que lá em Apocalipse ela virou dragão. E o diabo, o alimento do diabo é a carne do homem. Por isso o diabo ele veio matar, roubar e destruir. Mas por que ele não mata todos os homens lá fora? Porque ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele depende desses homens para a sua própria sobrevivência. Quando você pega esses homens cometendo atrocidades aí, eles estão fornecendo energia, alimento para o diabo. Mas você não. Quando você converteu, o diabo passou a te odiar. E se ele pudesse, ele te matava. Por quê? Porque você agora não dá, ou pelo menos não deveria, alimentar demônios. Mas sabe de uma coisa? Todas as vezes que a sua carne se manifesta, você está alimentando demônio. Demônios são atraídos para você. Então, por exemplo, por que a gente bate tanto na tecla, Não tenham medo, porque a posição de descanso é uma posição que o diabo odeia. Porque quem vive no descanso não produz energia para o diabo se alimentar. Projeta para mim 1 João 4, versículo 18. Mas quando você anda no medo,
aquela ansiedade, aquela preocupação, isso é energia sendo produzida, e isso atrai demônios para a sua vida. Olha o que o texto diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo faz o que, irmãos? Produz tormento. Quem é que atormenta as pessoas? Demônios. Quando o crente não descansa, e ele anda debaixo de ansiedade, preocupação, o resultado é que demônios virão para atormentá-lo. Por isso que você deve se esforçar para entrar no descanso. Outra coisa que produz energia para diabo, para demônios: gritarias, confusões. Nós temos os nossos problemas, mas devemos resolvê-los em paz, sem produzir alimento para demônio algum. O Senhor Jesus disse lá em João 14, versículo 30, olha o que Jesus falou com os discípulos, e deve ser o que você também deve dizer: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo. Quem é o príncipe do mundo, irmãos? O diabo. E ele nada tem em mim. Trocando em miúdos, Jesus está dizendo: o diabo não tem comida na minha vida. O diabo não tem brecha na minha vida. O diabo não tem espaço na minha vida. E essa deve ser a sua palavra também. Você deve falar: o diabo não tem alimento no meu casamento. Quando a contenda vem no ambiente da sua casa, você tem que discernir rapidamente: nós não vamos produzir alimento para a serpente aqui, para engordar a serpente. Quando vem uma tribulação na sua vida, que vai gerar medo, você tem que se posicionar: a minha vida, o diabo não tem nada em mim, eu não vou dar comida para a serpente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas também, você pode alimentar a serpente, quando você abre a geladeira da sua casa, e geladeira eu estou chamando aqui de televisão, de internet, e você abre a geladeira e deixa comida maligna entrar na sua casa. Teve aí uma live de um cantor famoso, que ele ficou 8 horas embriagado, cantando embriagado. Isso é demônio. Isso é demônio. Pastor, mas a música tão bonitinha. Você é livre, você é livre. Você pode escolher comer lavagem ou comer uma picanha. Escolhe a picanha, pelo amor de Deus. Quando você abre as portas da sua casa para todo tipo de alimento maligno que está sendo produzido lá fora, você atrai, você produz comida para diabo dentro da sua casa. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Isso é um princípio espiritual. Pastor, mas sobre mim não há nenhuma condenação. E realmente não há. Você está certíssimo. Você é livre. Mas seja livre para ter a mesma palavra do Senhor Jesus: o diabo não tem comida na minha vida. Eu não alimento serpente do inferno para engordar, para virar dragão no Apocalipse. Quantos podem dizer isso? Amém? Amém mesmo, irmãos? Queria chamar aqui os irmãos do louvor, e nós vamos encerrar. Hoje pela manhã eu disse que pedi oração. Irmãos, ora por mim pelo culto das 5 horas, porque o culto das 5 horas tem horário para acabar. Nós vamos encerrar lendo 2 textos. Primeiro de Isaías 65, 20. Vai existir pecado aqui ainda, não na sua vida, porque você vai ter o corpo glorificado, nas nações. Só que pelo diabo estar preso, pecado vai ser algo raro, raro. Olha o que vai acontecer: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Isaías, agora vai lá para o versículo 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei.
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O homem, as nações, vão ter uma vida longeva, né? Vai ter longevidade. Aqui está comparando a vida do homem naqueles dias como de uma árvore, mas é uma árvore como a oliveira. Hoje, a Igreja Católica, né, protegeu, você tem oliveiras lá em Jerusalém de mais de 2000 anos. Oliveiras que viram o sangue de Jesus caindo na terra. E é essa longevidade que vai ser dada aos homens que viverem aqui durante o milênio. Mas a Bíblia diz, Deus é um Deus nobre. Deus é um Deus nobre, Ele respeita a sua escolha. Tem irmãos que oram, eu já orei isso na minha juventude, quando eu ficava ali lutando contra o pecado, eu falava, Senhor, só há uma solução para mim, tira a minha liberdade de escolha, eu abro mão do meu livre-arbítrio, mas é uma oração inútil. Deus jamais vai tirar o seu livre-arbítrio. Sempre vai existir a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Sempre vai existir escolhas. Você pode até atribuir as suas escolhas ao momento que você está passando, mas não é assim que a palavra de Deus diz. Você é indesculpável pelas suas escolhas. Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Você pode escolher comer lavagem e você pode escolher comer picanha. Você não tem, né? Você tem liberdade para escolher, mas você não tem poder para escolher as consequências das suas escolhas. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Uma coisa que me guarda é que eu olho lá na frente a consequência daquilo que eu escolho para a minha vida. Eu confesso para os irmãos, isso me ajuda muito. Porque quando eu vejo que algo pode trazer como consequências ruins para mim, eu me desvio daquele caminho. Mesmo que a minha carne, mesmo que eu sou tendencioso a fazer aquilo, eu não faço, porque eu não quero ter aquela consequência na minha vida. Mas, no final do milênio, Satanás vai ser solto. Está lá em Apocalipse 20, versículo 7, os irmãos podem ficar de pé. Satanás vai ser solto, e ele vai seduzir as nações novamente. Deus vai dar, porque Ele é nobre, vai dar escolha para as nações. E aí? Vocês tiveram o privilégio de estarem debaixo do meu governo por 1000 anos. O que vocês vão escolher? E a Bíblia diz que as nações, diante dessa escolha, vai escolher o diabo. No Éden, era uma escolha só do querer ser igual a Deus, né? Come da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, que você vai conhecer como Deus. Você será como Deus, conhecedor de todas as coisas. Mas lá no final do milênio, eles vão querer tomar o lugar de Deus. Vão querer destronar o Filho de Deus. E eles vão apontar as suas armas para o Filho de Deus. Vão invadir Jerusalém para atirar em Cristo. Olha o que o texto diz. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O homem vai conseguir destruir essa terra. E então, João fala, vi então novos céus e nova terra, a cidade adornada, a cidade, né, que vai ser a morada eterna para os filhos de Deus. Amém? Nós vamos ministrar a canção para encerrar. Deus abençoe a sua vida e te faça prosperar em todos os seus caminhos. E presta atenção, você pode viver aqui com os seus pés aqui na terra, mas mantenha o seu coração e a sua mente nos céus. Você não é daqui, você é de lá. Aleluia!
brilha com tua glória, se envolva com teu fogo, vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Diga Hosana! Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Declare Hosana! Hosana, Hosana, o noivo vem, o noivo vem. Entra tudo aqui, a tua casa está pronta, estamos esperando pra te encontrar. Brilha com tua glória, envolva com teu fogo, vem toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre, cantaremos. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Vem sobre nós, Senhor, que venha o teu reino, Pai, estabelece sobre nossas vidas, Deus. Cantaremos. Vem, Senhor, vem arrebatar a tua igreja, Pai. Maranata, vem, Senhor Jesus. Nós clamamos ao Senhor hoje.